Vamos lá. Será que agora eu consigo? Ixi. Vocês estão conseguindo me ver, gente? Porque eu estou aqui em Guarapari e o sinal, não sei como é que o sinal tá aqui. Só me fala. Tá legal? Tá legal? Tá legal? Me fala aí. Ah, vocês estão me vendo direitinho? Que bom, Nil. Vamos lá. Melhorou, né, Estela? Joia. Desculpa, hoje eu passei, quem tava comigo aí no story, passei o dia inteiro aí numa competição, desde as 4 da manhã acordada aí com o Flávio. Acho que vocês estão até vendo meu olho vermelho aqui. Mas é incrível, assim, como é que a conexão fica com vocês, assim. Hoje, apesar de eu estar envolvida nessa prova, minha cabeça não parava de pensar em vocês, em falar com você. Dá oi aqui, amor, pra eles, amor. Fala oi. Olá! O competidor hoje aqui participou. Então, gente, o pessoal tá chegando. Olha, hoje vai ser... Eu vou sair meio fora do script. Minha contra-regra, contra-cena, contra alguma coisa não tá aqui por perto. E quando ela não tá por perto, eu não faço o que tem que ser feito, entendeu? Eu transgrido a lei. Então, já vou ficar, tô dando aqui 5 minutinhos aqui pra vocês. Eu vou falar sobre autorresponsabilidade. Gente, fala comigo aqui pra ver se vocês estão falando. Eu consigo fazer. É isso aí, Cris. Flávia acabou de fazer um meio Ironman agora aqui, um 70.3. Ele acabou de nadar 1.900, pedalar 90 quilômetros e correr 21. O cara é fera. Não é por nada, não. Eu era fera, mas agora eu vou voltar a ser daqui a pouco, com uns dias. Gente, se vocês têm alguém que vive no papel de vítima, sabe? Tá sempre reclamando da vida, eu acho que em certa altura a gente acaba fazendo isso em alguma área da vida da gente, né? Mas se vocês têm uma pessoa que vocês conhecem, que tá sempre nesse lugar de murmuração, sabe? E nunca faz nada para mudar. Eu quero que vocês, por favor, se vocês puderem, clica nessa setinha aí embaixo. Me ensinaram isso e eu acho isso o máximo. Convida alguém, convida umas 2, 3 pessoas pra, sabe, deixa seu dedo te conduzir, mas convida alguém, porque às vezes é um gesto assim, a gente não tem noção como é que Deus pode conduzir a gente para aquela pessoa exatamente que está precisando. Eu já passei tanta experiência com isso e hoje em dia eu falo assim, não dá para não falar isso com vocês, dar uma insistida com vocês nisso aí, porque tem muita gente precisando de ouvir algumas coisas. Essa setinha ali aí que tá com a pontinha para cima, que fica do lado desse pontinho de interrogação, se você clicar, vai aparecer o nome de algumas pessoas e você clica aí que você convida, vai estar convidando, vai estar falando que você está convidando essas pessoas para participarem. Então, é isso aí, Estela. E eu vou falar que eu também. Eu fui assim, meu Deus do céu, como hoje em dia eu vejo como eu era vitimizada de mim mesmo. Tudo pela situação que eu vivi, né? Eu acho que todo mundo, numa certa medida, viveu problemas na vida, na infância. Viveu algum problema? Não tem... Cris, tem uma setinha pra cima, um coração, um aviãozinho pra cima. Amor, não dá. Não, é porque eu escuto aí. Então, gente, aí em alguma medida a gente acabou passando por situações complicadas na infância e isso reverte de alguma forma na gente, na personalidade da gente. Na minha personalidade, eu também me vitimizava em muitas coisas. Eu achava que o outro, hoje, gente, mas olha só, hoje que eu tenho esse entendimento, tá? Na época eu não tinha, eu achava que eu estava fazendo o que era certo, eu não conseguia ver isso. Passou-se muito tempo até eu entender isso aí,
que pelas minhas condições de infância, eu ainda tenho um problema sério de déficit de atenção. Quem convive comigo, a Cris Bersot tá aí, ela sabe o quanto que eu sou esquecida, avoada, sabe? A cabeça tá sempre aérea. E isso me prejudicou muito na escola, muito. Eu vou falar que eu tive muitos problemas na minha infância, mas esse problema escolar me traumatizou muito. Eu fui extremamente afetada na minha personalidade, no meu jeito de ser por causa dessa luta que eu tinha. Eu não conseguia aprender, simplesmente não conseguia aprender. E por mais que mamãe às vezes fala assim, não, Sabrina, mas não é assim. As minhas lembranças de escola são sempre assim, as piores possíveis. Era eu num canto da sala me sentindo humilhada porque eu não tinha conseguido fazer o dever de casa, e por mais que eu quisesse fazer, eu não conseguia me concentrar. Por quê? Porque eu já tinha uns problemas dentro de casa, né, na minha infância, e isso acabou. O déficit de atenção hoje, depois de ter feito psicologia, eu consigo perceber que essa saída do foco, né? Porque a criança que tem um déficit de atenção, ela não, parece que a cabeça dela está num outro mundo. Então, ali era aquela situação de eu me proteger daquela situação dentro da minha casa. Meu pai era um cara muito violento, era um cara que ao mesmo tempo era muito amoroso, ele era extremamente violento. Então essa oscilação era muito complicado, era muito difícil de viver dentro da minha casa. E o déficit de atenção, o que faz? É um mecanismo de defesa, né? Muitas pessoas falam que a criança já nasce com isso. Provavelmente sim, mas é um tipo de mecanismo que você desliga do mundo. Você está ali fora, então você é um meio de proteção para a criança, dela não entrar em contato com tudo aquilo que está acontecendo ali em volta dela. E isso me acarretou muitos problemas no sentido de eu me sentir incapaz. A palavra, eu me sentia uma pessoa incapaz de conseguir as coisas por mim mesmo, porque todo esse processo de criança, eu cresci ouvindo a professora falando que eu era burra, que eu era incapaz, porque eu tenho 46 anos. 46 anos, ninguém sabia o que era um déficit de atenção. Então a Estela está falando aqui, é isso aí, é burra, é incapaz. Então você é chamada assim dentro da escola, você é chamada assim dentro de casa, e aquilo ali vira a sua identidade. Por mais que eu conseguisse fazer as coisas, a minha identidade foi formada em cima disso. Então, nenhuma vitória minha no final, eu não conseguia viver aquelas vitórias. Eu não conseguia viver qualquer conquista minha, parece que nunca era minha. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Alguém está conseguindo me entender aqui? Se vê em algum momento, eu estou muito confusa, porque eu estou saindo completamente do script hoje aí com vocês. Então, assim, essa identidade de criança, de burra, incapaz, você não consegue, você precisa sempre do outro para você conseguir o que você quer, você depende do outro para conseguir o que você quer. Isso se tornou uma identidade. E aí eu fui crescendo com essa identidade. Eu dependo do outro, eu preciso do outro, eu não consigo nada por mim mesmo, eu sempre vou ter que conseguir, eu tenho que sempre, o outro tem que estar sempre vindo em meu apoio para que eu consiga algo. E eu volto a falar, gente, isso eu não tinha noção, eu estou passando para vocês algo assim de anos de pensar comigo mesma, de uma faculdade de psicologia, de um caminhar com Deus assim profundo, de muitas dores mesmo com Deus, porque vocês não têm noção como isso me prejudicou, mas me prejudicou muito, muito, porque aí é o que eu volto a falar, a minha identidade foi formada em cima de você é burra, você é incapaz e você precisa sempre do outro para você conseguir o que você quer, porque você, por você mesma, você não consegue. Então, e eu cresci com essa verdade dentro de mim.
E automaticamente, a gente quando criança, a gente vai formando padrões. Então foi um padrão que foi criado para mim, foi muito forte esse padrão. Foi muito forte porque esse padrão dentro da escola, ele foi firmado, confirmado, firmado, confirmado, firmado, confirmado. Você é burra, você é incapaz, você precisa do outro. Você é burra, você é incapaz, você precisa do outro. E eu realmente, eu tirava nota baixa, não conseguia aprender o que o professor falava, a turma ia, e hoje eu vejo que o meu processo de aprendizado, isso agora, tá, gente? Eu fui entender isso agora. Com 46 anos eu fui entender isso coisa de 2 anos atrás, 3 anos atrás, porque eu entrei na faculdade e eu consegui entender todo esse processo na minha cabeça. Então, então eu fui nesse processo de precisar do outro e tudo que eu conseguia por mim mesma, eu não conseguia ver que era algo que eu tinha conquistado. Por quê? Porque a Sabrina não conseguia conquistar nada por ela mesma, era sempre o outro. Então, mesmo que eu conseguisse algo, eu não conseguia ver. Eu, na minha faculdade agora, eu tive 2 honras ao mérito. O grupo que eu participei, foram grupos diferentes, tá? O primeiro grupo que eu recebi honra ao mérito era um grupo, e depois eu participei de outro, e eu recebi honra ao mérito em outro grupo. E eu tenho certeza que eu fui parte essencial para que essa honra ao mérito fosse conseguida, né? Não foi uma coisa de eu montei na garupa de alguém, não. O grupo trabalhou coeso, trabalhou todo mundo fazendo, dando ideia, mas naquela época eu não conseguia nem comemorar, porque era sempre o outro. Eu não tive parte disso. Hoje, agora que eu consigo ver, Sabrina, olha que loucura. Você não, nem a honra ao mérito, um plano, e isso era todas as salas todas as salas de psicologia, tanto da manhã quanto da noite eu estava concorrendo. E eu não consegui comemorar, porque era sempre a sensação de que foi o outro que fez, não foi você. Você não tem, sabe? Por mais que eu fizesse, tinha uma voz assim dentro da minha cabeça falando, você não tem capacidade, o outro que fez isso, o outro que fez aquilo. Mas eu falava, era como se tivesse uma outra voz que falava pra mim assim, não, você fez, muitas ideias foram suas, muita coisa foi você, houve mas eu não aceitava. E isso me fez entrar num papel de vítima muito grande, porque se tinha algo que eu tinha raiva na minha vida, era porque Deus tinha me feito daquela forma. Com esse tipo de mente, com esse tipo de pensamento, com essa forma de operar, com essa, sabe, essa porcaria desse cérebro que não presta atenção em nada, que não tá ligado em nada, que parece que tá sempre no mundo da lua. E eu ficava com muita raiva, eu tinha muita raiva. Quando eu me converti, eu tô contando essa história pra vocês, né? Tá em forma de história, depois vocês falam se vocês vão gostar, se não vão gostar, se vocês querem que volte em forma de aula. Mas quando eu me converti, tem 16 anos, gente, se tinha uma coisa que eu pedia pra Deus, era pra Ele mudar meu cérebro, minha forma de operar. Pra Ele mudar, eu esqueço o nome de todo mundo, eu esqueço o rosto das pessoas. E foi, eu tinha raiva, eu tinha muita raiva. E com isso, com essa situação, eu sempre me senti incapacitada de ir lá e conseguir por mim mesma as coisas que eu queria conseguir, conquistar. Então eu estava sempre esperando, no final, como eu falei com vocês, virou um padrão para todas as coisas. Se eu queria ser feliz, aí eu vou entrar dentro da felicidade, e qualquer dia desse eu volto para todas as outras áreas que isso aconteceu na minha vida. Se eu queria ser feliz, era o outro que ia me proporcionar essa felicidade. Se eu queria chegar em algum lugar, o outro que ia me conduzir até lá. E olha que eu sou uma pessoa ativa, quem tá de fora assim nem percebia, mas quem tá dentro percebia essa dependência minha. Amor, pega uma água aqui pra mim. Percebi essa dependência minha. E eu sentia isso me deixava muito, muito mal. E eu entrei nessa posição de vítima, Sabrina, eu preciso do outro. Então, vou entrar agora na felicidade.
Então, se eu quisesse ser feliz, era o Flávio que ia me fazer feliz. Se eu quisesse ser feliz, as circunstâncias tinham que estar completamente favoráveis para eu ser feliz. Se eu quisesse ser feliz, as coisas, eu tinha que acordar feliz. E era assim, eu vivia assim. E eu achava que isso era o certo. Era maravilhoso, era desse jeito que eu aprendi. Né? Se eu quero ser feliz, eu tenho que estar feliz. Meu marido tem que ser quase um perfeito, santo, para eu estar feliz no casamento. Eu tenho que acordar bem, eu tenho que acordar feliz. Uau! Acordei feliz hoje, que maravilhoso. Mas e no dia que eu não acordava feliz? E aí? E se hoje eu não acordasse feliz, amanhã eu não acordasse feliz, depois eu não acordasse feliz? E acabou que isso começou a ficar muito. Isso já acontecia antes de eu me converter. Só que com a conversão, isso eu senti um vazio muito grande, tinha um vácuo dentro de mim absurdo. E quando eu me converti, tive um encontro com Deus, eu fiquei preenchida. Era aquele gozo, assim, não tem aquela lua de mel? Igual quando você casa, você vai pra lua de mel, e você fica ali naquela lua de mel e parece que é só você e ele, basta, você não precisa de mais nada e tá tudo bem. Só que a vida volta pra realidade. E tem muita gente que acha que assim, ai Deus, volta pro primeiro amor, volta pro primeiro amor, volta pro primeiro amor. Isso também está numa posição de eu espero que você faça eu feliz de novo, Deus. E eu comecei a perceber, gente, eu volto a falar, isso é uma caminhada, eu estou resumindo, mas é uma caminhada de 16 anos, entendendo isso. E eu comecei a perceber que eu comecei a ficar com muito medo. Por quê? Porque eu comecei a ver que para minha vida ser de qualidade, eu precisava que Flávio satisfizesse, fosse aquele marido que eu queria que ele fosse. Né? Eu precisava que tudo estivesse ocorrendo de forma perfeita. E eu comecei a ficar com medo, porque eu comecei a ver que eu falei assim, caramba, a minha vida depende do outro. Porque no dia que, como assim, para eu ser feliz, eu tinha que orar para Flávio não ter aqueles defeitos que eu achava que me faziam infeliz. E quando na conversão eu comecei a orar mais, então, agora eu me converti, Deus vai resolver essa situação, Deus vai fazer Flávio da forma como eu quero que ele seja, porque a forma que eu quero que ele seja é a forma certa de uma pessoa ser ok. Esse é defeito. O que eu vou fazer? Deus vai me ajudar, Deus vai mudar Flávio. E eu comecei a orar e falar, Deus muda meu marido, Deus muda meu marido, Deus, olha, sabe, a minha caminhada era assim, era eu caminhando e olhando para o Flávio o tempo inteiro, para ver se ele mudava. Aí quando o Flávio mudava um pouquinho, ou então quando ia na frente na igreja, não tem aquela coisa assim de ir na frente da igreja, aí você parece que fala assim, ele tá ouvindo, ele tá vendo a live aqui, me mandou até um coração. Sabe quando o cara, ele ia na frente da igreja e falava assim, glória a Deus, aleluia, minha alegria, minha felicidade chegou, o homem vai mudar, o homem... E eu falava, meu Deus, e foram anos assim. Então eu caminhava e olhava para Flávio, para ver se ele mudava. Quando o Flávio mudava um pouquinho, eu falava, nossa, agora deslancha, agora minha alegria, minha felicidade está aqui na frente. E não acontecia nada. E as coisas continuavam do mesmo jeito. Ele continuava com os defeitos dele, aqueles defeitos continuavam me afetando profundamente, me machucando, porque eu também, com meus defeitos, machuco ele também, porque relacionamento é isso. Infelizmente, nós não somos perfeitos, nós não somos, sabe, por mais que a gente queira fazer a coisa certa, a gente faz errado. Imagina quando a gente, às vezes, não tá nem aí para fazer o certo ou o errado. Então, a minha felicidade dependia o tempo inteiro da mudança de Flávio. E eu fiquei louca
no dia que eu cheguei e falei assim, isso não é certo, isso está errado. Foi maravilhoso essa caminhada com ele, porque eu entendi a graça de Deus. Porque eu falava assim, caramba, como é que Deus me ama, cara? Como é que Deus me ama? Porque era como se Deus falasse pra mim assim, olha, todas as vezes era assim, seja uma pessoa melhor pra ele. Seja uma pessoa melhor pra ele. Seja uma esposa melhor. E com isso, eu fui realmente começando a ser uma pessoa que tinha mais tolerância, que tentava olhar as coisas por um outro olhar, que buscava compreender, que buscava perceber quando ele fazia algo, eu falava, cara, ele fez algo nessa parte, mas caramba, ele tem isso aqui tudo tão maravilhoso. E aí eu sempre trazia isso para poder balancear aquilo dentro de mim. Então, porque a gente tem aquela situação da gente ver o defeito e a gente fica preso no defeito daquela pessoa quando ela está cometendo ali naquele momento. Eu vou falar, Renato, limite. Eu vou falar, eu vou chegar aí. Porque eu acho que esse é o que está todo mundo provavelmente pensando também. E eu comecei a ser uma pessoa mais graciosa. Eu comecei a dar mais valor a esse amor que Deus tem por nós, sabe? Eu comecei a perceber o quanto que eu também era errada também. O quanto que, da mesma forma, e nesse meio tempo, nossa, é tanta coisa que... Não, Renato, tranquilo. É tanta coisa que aconteceu nesse caminho que, nossa, que eu tô até... E assim, nesse tempo, Deus estava me tratando. Olha só, nossa, eu tô indo por caminho, tô livre aqui com vocês hoje, tá, gente? Eu vou dar testemunho. E nesse meio tempo, quando eu me converti, a primeira coisa que Deus começou a trabalhar comigo, eu tinha um monte de defeito, ainda tenho, tem um monte. O Flávio falou assim, Deus começou a tratar em mim um vício que eu tinha e que na época eu não entendia, de açúcar. Eu era completamente, eu ainda sou completamente viciada em açúcar. E eu assim, na época, na minha conversão, eu estava tomando 3 latas de leite condensado direto. 3 latas. Eu não conseguia parar. E eu tava ficando muito doente. Aí você falou assim, mas você tava gorda? Não, eu não engordava, porque eu sempre fazia muito esporte, mas eu já tava cheinha, eu tinha 9 quilos a mais do que eu tenho hoje, mas aquilo vinha... Não, Cris, agora você vai atrapalhar aqui a ordem aqui do negócio. Um dia eu conto, eu vou contar só os meus furos. Então, assim... O dia que Deus começou a tratar, a primeira coisa que Ele começou a tratar em mim foi essa questão do vício no açúcar. E eu falava assim, ninguém falava desse negócio de vício de açúcar. Eu comecei Deus me incomodava e eu comecei a ver o quanto que eu não conseguia me libertar daquele vício. Por mais que eu orasse, por mais que eu buscasse, por mais que ninguém falasse, todo mundo ria, porque crente, né? Crente é aquela coisa, fala assim, crente come crente não bebe, crente não fuma, mas tem que comer pra caramba. E Deus falava profundamente no meu coração, Sabrina, a glutonaria, ela é tão vício, ela é tão pecado, quanto aquela pessoa que tá adulterando, tá roubando, quanto aquele cara que está fumando. É pecado, porque o pecado é morte. E isso está levando você à morte. E por isso que eu estou tão empenhado em te ajudar nisso aí. E era assim, era muito nítido. Eu estava recém-convertida e eu ouvia Deus assim profundamente, falando dessa questão do açúcar. E falava exatamente isso, que era cocaína. E eu falava isso, as pessoas riam da minha cara. E eu pegava e falava assim, meu Deus do céu, que é isso, né? Só que isso hoje eu vejo o quanto que foi importante eu ter vivido, e eu tenho isso até hoje, eu tenho que viver muita vigilância. Eu entendi porque eu fiz jejum, aí quando eu via, eu falava assim, agora eu tô liberta, agora eu tô, né? Quando eu
amolecia, eu já estava afundada na lama já de novo. Eu já estava completamente viciada de novo, comendo o tempo inteiro. Eu deixo de comer para poder comer o açúcar. Deixo de comer. E eu estava completamente afundada. E eu via a minha luta em relação a isso. E eu via como era difícil para mim uma mudança de comportamento, uma libertação de um vício, uma libertação, sabe, de algo na minha vida que estava trazendo morte. 2 minutos, gente, Noelle tá falando aqui. Ai, o quanto que aquilo me prejudicava, e eu via completamente que aquilo estava me levando à morte, porque além de tudo, o doce dá uma depressão, dá um bad assim em você, depois que você come muito, que é terrível. Você fica mal, você fica desanimada, você fica para baixo. E aí eu peguei, e com isso eu comecei a ter mais misericórdia no meu coração. Eu consegui olhar para Flávio. Eu tô falando do Flávio porque Flávio era a pessoa que é marido, né, esposa, são as pessoas que estão mais próximas e mais afetam a gente. Lógico que isso também foi uma visão que eu comecei a ter em relação a outras pessoas também, mas é porque você fica muito naquela assim, de que você precisa que seu marido mude para que você mude. E bloqueia ela aí, vou bloquear. Eu precisava que Flávio mudasse para que eu mudasse, para que eu ficasse bem, para que eu ficasse feliz, para que eu visse que Deus tinha feito a obra na minha vida e na vida do Flávio. Meu casamento dependia dessa mudança de Flávio. E eu não conseguia, até a hora que eu comecei a ver que o Flávio, ele era tão preso quanto eu nas dificuldades dele. Que o Flávio, ele era tão vítima quanto eu das dificuldades. Aí você me pergunta, né? Alguém pode chegar pra mim e falar assim: Sabrina, mas isso era o diabo? Meu querido, eu acredito no diabo, eu acredito em Deus. Naquela época eu achava que tudo era diabo. Era o diabo, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo me derrotou, o diabo. Só que hoje, glória a Deus, eu creio num Deus que é muito poderoso, sabe? O diabo não é que ele não existe, eu sei que ele tá aí, mas minha mente não tá nele. Gente, no dia que eu entendi isso, cara, minha relação com Deus mudou tanto, tanto, tanto. No dia que eu passei a deletar esse diabo, que é isso que acontece quando Jesus ele chega e fala assim, diabo foi massacrado lá na cruz, o diabo tá lá. Jesus está falando assim, filha, seu foco é em mim agora, seu foco não é mais nele. E o que a igreja faz, gente? A maioria, né, uma grande parte, eu não tô generalizando, porque hoje em dia tem pessoas já, pastores, tem igreja católica já que está com uma visão incrível em relação a esse Deus poderoso e presente. Então, tudo que eu afundava era o diabo. Então, era Deus e o diabo, Deus e o diabo, Deus e o diabo. Então, como assim? Eu sou uma marionete, né? Eu tô ali, Deus e o diabo, Deus e o diabo, Deus e o diabo. Querendo, não querendo, inconscientemente, você fala assim, caramba, lá no seu inconsciente você fala, que desgrama. Meu Deus, e o poder de Deus? E o poder de Deus? Né? Porque a gente está sempre em luta, está sempre numa guerra contra o diabo. Eu vivi uma época, quando eu me converti, que se um apagador caísse no meu pé, eu ia falar que era o diabo. Qualquer coisa de ruim que acontecesse na minha vida era o diabo. Então, se eu estava comendo doce, foi o diabo que me levou para aquela luta. O que está acontecendo, né? O que acontece com isso, gente? Se o Flávio fazia alguma coisa, foi o diabo que agiu na vida do Flávio. Se meu casamento não estava bom, o diabo está aqui dentro da minha casa. Vamos orar, vamos ungir a casa inteira. Vamos ungir tudo, porque o diabo está fazendo a festa aqui na minha casa. E eu não via.
a Sabrina, a parte da Sabrina nessa história. E a Sabrina? Se tem Deus, se tem o diabo, eu responsabilizo Deus e o diabo. E a minha parte nessa história? O que a Sabrina faz? Quem é Sabrina nessa história toda? E aí? Como é que é, gente? Vocês estão se identificando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém tem alguma questão para colocar para mim aqui? Já vou dar essa parada para vocês pensarem, né? Tem uma pessoa que hoje chegou para mim e falou: Sabrina, eu tô falando isso para vocês porque hoje eu cheguei, estava conversando assim, orando com Deus, conversando com Deus, e eu cheguei e falei: Deus, e aí, quem é, né? Quem é que o Senhor quer que eu converse? Com o que o Senhor quer que eu converse? O que o Senhor quer que eu dialogue? Porque isso aqui é uma troca, né? Eu tô passando para vocês aqui anos de experiência, anos de muito choro, muito choro, muito choro, de muito sofrimento, de muita tristeza, de muita dor. E hoje eu olho para trás e eu falo assim: eu não precisava ter passado por nada disso se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje. Eu não precisaria ter passado. E eu peguei e ficava nessa marionete, né? Sabrina com Deus, Sabrina com o diabo. Uma hora Sabrina... E assim, não era falta de fé, não era nada. Então, se eu começasse a fazer algo de bom, se eu começasse a fazer um projeto, uma coisa boa, já na primeira dificuldade já era assim: nossa, o diabo vai ter luta. Na verdade, eu já começava o projeto falando que ia ter luta. Ia ter luta, o diabo ia se levantar e aquela coisa toda. Então hoje eu percebo que você já vai lá no fundo, parece que trazendo uma dificuldade para você. Eu tenho que passar por luta, porque se não passar por luta, isso não é de Deus. Não, porque se é de Deus, tem guerra, tem luta, tem diabo, tem tudo, tem tristeza. Não, feliz, gente, não dá para ser feliz. Porque se eu for feliz, eu não sou nem de Deus. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não posso viver o evangelho das boas novas. Não tem evangelho das boas novas, porque eu tô aqui para lutar, eu tô aqui para, sabe, dia após dia, minha mente, eu tô ali numa luta com o diabo. E aí? E aí? Que Deus é esse? E eu pegava e via isso, eu sempre responsabilizando o diabo quando eu caía, quando eu fazia algo errado, quando eu não estava feliz, quando as coisas não estavam dando certo, quando eu encontrava alguma dificuldade. Então não tinha persistência, não tinha autorresponsabilidade, não tinha entendimento do poder de Deus. E o poder de Deus era para mudar sempre o outro. Era sempre o outro também. Muito forte essa coisa de mudar o outro. E no dia que eu entendi, que aí eu volto a falar, né? O homem, ele é corpo, alma e espírito. E eu falo assim, nós somos três partes. Isso está lá em Tessalonicenses, como eu falei, eu tenho déficit de atenção, não é desculpa, mas eu não consigo gravar os endereços. Então, Paulo fala assim, que esteja bem o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Que tenha, sabe, que você tenha bênçãos sobre suas três partes. E realmente, nós somos espírito, né? Nós somos criados por Deus aqui. Quem não acredita em Deus, não me interprete mal, eu respeito a sua crença, eu estou só dando um testemunho aqui, porque esse canal aqui é para todos são amados, todos são respeitados. E eu estou só dando um testemunho de uma situação na minha vida. Então, nós somos espírito, você tem uma parte espiritual, você tem uma parte onde existe uma conexão com algo, vamos dizer, nós acreditamos em Deus,
Tem pessoas que têm conexão com a natureza, tem pessoas que têm conexão, sei lá, com o que elas quiserem. Mas existe essa parte nossa de espírito, onde nós temos a intuição, você percebe aquela intuição dentro de você, você percebe algo dentro de você que é o bem, né? É o bem. E nós somos alma. Alma é o seu cérebro, são as suas emoções, é o seu passado, são os seus traumas, são as suas vivências, é onde está, sabe, as suas habilidades, mas também estão as suas mazelas, as suas inabilidades, as coisas que você está lutando todos os dias, o dia inteiro. Essa parte existe em nós, é a alma, e é o cérebro, é seu cérebro. Quando a Bíblia fala muitas vezes em coração, em alma, ele está falando do cérebro. Porque se vocês pararem, gente, lá naquela época, em 2000 anos atrás, quando vamos botar a partir de Jesus, não tinha consciente, inconsciente, cérebro, não tinha, os homens não tinham essa instância. E aí Jesus se reportava muito ao cérebro como alma, como coração, mas na nossa tradução ainda, para tradução em português, do grego para o português, nosso português é muito pobre em relação à língua grega. Então aí ficou mais coração mesmo, mas quando você vai ver a tradução, é mente, é sua mente, é a mente. Então, gente, nós temos espírito, mas nós temos mente. A mente não é do diabo, a mente é de Deus. Mente, então você entender a sua mente, você entender como ela funciona, você entender os mecanismos de sabotagem que existem. Uhum. Eu vou terminar, gente, em 4 minutos. 4 minutos eu vou encerrar e a gente continua esse papo segunda-feira. Eu continuo com vocês, porque muita gente se programou, né? Então, a mente, ela é de Deus. E é do mesma forma como você se preocupa com o seu corpo e com a sua parte espiritual, e tem gente que é só a parte espiritual, não se preocupa com o corpo, tá errado. Você é 3 partes, e 3 partes em equilíbrio. Então não adianta você ir se enfiar dentro de um quarto e ficar lá o dia inteiro orando, e se você tá aí totalmente desleixada com a sua saúde, com o seu corpo, tem bateria aqui. Acho que desconectou ali em algum lugar. Então, gente, eu tenho que finalizar. Então, gente, nós somos essas 3 partes. Mente, nós somos alma, né? A sua alma, a sua mente. Nós somos espírito e nós somos corpo físico. E você tem que andar com essas 3 partes em equilíbrio. Você tem que estar em conexão com Deus, você tem que estar ali com Ele, mas você tem que estar em conexão e entendimento com o seu cérebro, com a sua mente e com o seu corpo, com a sua saúde. É o tempo que vai te conduzir para todos os lugares. E qual é a minha proposta aqui nesse canal? Qual é a minha proposta quando eu vim e estou aqui numa fidelidade com vocês? A proposta é porque tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente fora da igreja que está completamente alheio à mente, alheio ao funcionamento da mente. E a sua mente hoje está trabalhando muitas vezes numa autossabotagem com você, que você simplesmente está atribuindo a uma luta com o diabo, mas na verdade são mecanismos da mente que estão te sabotando a sua visão, sabotando a sua forma de lidar com as coisas. Eu vou terminar. Então, a minha proposta é essa, é mostrar para vocês que a psicologia e a palavra, os princípios da palavra de Deus são maravilhosos para você entender a sua mente. E no dia que você entende a forma que a sua mente opera, você consegue transformar tudo isso em força para você. A sua jornada fica muito melhor, o seu relacionamento com Deus fica muito melhor, o seu relacionamento com você. Porque existe o relacionamento com Deus,
o relacionamento com você mesma. E essa é a minha proposta aqui, é você se conectar com você, porque talvez você esteja conectada com Deus, mas você não está conectada com você. E é isso que eu quero te trazer aqui, porque no dia que eu entendi isso, a minha vida mudou. E eu quero que a sua vida mude também, porque você pode viver uma vida maravilhosa, uma vida fantástica, se você entender esse amor, esse Deus de amor que te ama profundamente e você entender quem é você. Então, se você quer, né, eu vou continuar essa conversa segunda-feira com vocês, mas se você quer ter uma vida melhor aqui, né, uma jornada melhor, independente da sua quantidade de fé, do amor a Deus, do amor a tudo que você queira, você precisa se conhecer. Você precisa entender como a sua mente opera. Isso é muito, muito importante. Muito importante. É isso que eu quero trazer para vocês aqui nas lives, nos vídeos diários, esses insights. Então, eu vou terminar aqui com vocês.